Tem respostas sobre qual será o futuro da Venezuela com Maduro fora e a nova presidente Delcy Rodrigues empossada. E para a gente entender melhor essa situação, recebemos agora o analista de política internacional Urian Fancelli. Urian, capítulo inédito na história recente da Venezuela e um terreno de incertezas políticas e jurídicas, né? A gente já conversou sobre isso ontem, mas eu queria uma análise sua sobre essa situação. Não deixa de ser um ineditismo. Confesso a você que quando eu acordei no sábado, que eu abri meu celular para ler as notícias, eu achei que fosse inteligência artificial. Apesar de todos os últimos meses que nós dois, aqui no Contexto, vínhamos conversando sobre toda a frota, todo o exército norte-americano, tudo que os Estados Unidos vinha mandando, navios, toda a aproximação dos Estados Unidos nos países próximos da Venezuela, mesmo com tudo isso que a gente vinha falando aqui, o suposto combate ao narcoterrorismo, quando eu vi a notícia, eu pensei que fosse inteligência artificial. Então, sábado foi um dia que ficou para a história. É um dia inédito para a história mundial. E eu queria que você fizesse essa análise para a gente, por gentileza. Eu vou pegar, primeiramente, boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Eu pegaria a carona no que você trouxe de ineditismo e falaria que ele existe, mas ele existe principalmente em relação à maneira como os Estados Unidos dobraram e rasgaram a Carta da ONU e as regras do direito internacional. Outros países já tinham feito isso anteriormente, era o caso, por exemplo, da Rússia, né, com a sua invasão na Ucrânia, mas os Estados Unidos, que sim, já fizeram operações em outros países, em outras regiões, fazer isso em plena América do Sul, em um país do tamanho, da dimensão e com a população da Venezuela, isso eu acho que coloca tudo em um novo patamar e é nesse aspecto que eu trago principalmente esse ineditismo. Agora, a gente observa que o que está acontecendo na prática, Neila, é uma continuidade do governo do Maduro. O regime ele continua lá. A Delcy Rodrigues, a vice-presidente, ela se moveu bastante rápido para consolidar o poder, foi empossada como presidente interina com apoio bastante explícito das Forças Armadas, foi um apoio reafirmado pelo ministro da Defesa, o Vladimir Padrino, sob aplausos também da Rússia, da China, do Irã, o próprio Brasil também, por meio da figura da diplomacia brasileira, logo reconheceu também a presidência dela. Internamente, a linha dura, ela ganhou mais espaço ainda. O Diosdado Cabejo, que controla aqueles coletivos, aquelas milícias armadas, as forças de segurança, ele tem ajudado a aumentar a repressão também. Então dá para falar que depois da captura do Maduro pelos Estados Unidos, a repressão aumentou. O governo ele acionou um estado de emergência, ele proibiu qualquer demonstração de apoio àquelas operações americanas, colocou aí então esses coletivos na rua, vários jornalistas foram detidos, principalmente ali perto da Assembleia Nacional, tiveram seus equipamentos vasculhados, eles foram impedidos de filmar. Então, assim, a repressão aumentou e sai também a notícia recentemente de algo que é divulgado pelo Wall Street Journal, que a posse da Delcy Rodrigues, ela foi recomendada pela CIA, já havia por diferentes motivos diferentes uma preferência por ela. O Trump ele não queria Maria Corina Machado por diferentes motivos. Um desses motivos é porque ela não estaria disposta a negociar com o regime para algo que viesse depois. E precisa de negociação para que haja o mínimo de estabilidade. Sem estabilidade pode inclusive haver um novo fluxo bastante grande de pessoas, inclusive rumo aos Estados Unidos. Então a CIA recomendou que quem assumisse o governo fosse a Delcy Rodrigues, porque a Maria Corina Machado não teria inclusive o apoio das Forças Armadas. Falar em Venezuela e Estados Unidos, o presidente da Câmara americana descartou o envio de tropas para a Venezuela. E como é que você avalia esse movimento? Pergunto isso porque a
consultar o Congresso norte-americano para poder fazer esse movimento aí com a Venezuela. Então, existe esse momento de consulta agora à Câmara nos Estados Unidos? O Trump até usou, Neila, naquele discurso que ele fez sábado, o conceito de se for necessário, teremos boots on the ground, que é aquela expressão usada para falar botas no terreno. Então ele disse que tem até mesmo, disse que caso fosse necessário, inclusive os Estados Unidos poderiam fazer isso durante muito tempo, mas eu acredito que essa frase ela tenha sido usada justamente para pressionar o que resta do regime, para mandar uma mensagem de que os Estados Unidos eles vão continuar de olho, vão continuar exigindo certas coisas, inclusive algumas delas foram ditas ontem, foram mencionadas pelo Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, algumas dessas exigências, mas não acredito que de fato seja o que o governo norte-americano busca fazer. Primeiro porque isso é altamente impopular, né? Sai a notícia de que apenas 1/3 da população americana, porque foi feita uma pesquisa, apoiaria algo nesse sentido, então não teria um amparo popular. Também tratando-se de um ano de eleições de meio de mandato, também os Estados Unidos, ele vai precisar, o Trump ele vai precisar continuar com a maioria também nas duas casas do Congresso, então bastante complicado falar sobre isso. Então, o Congresso ele não aprovaria. Se fosse o caso, eu acredito que não aprovaria por conta justamente do que pensa a maior parte da sociedade, e isso também iria contra aquilo que era uma promessa de campanha, mas na verdade antes mesmo da campanha, uma promessa histórica do Donald Trump, que o que ele queria acabar era com aquelas guerras infinitas, que ele buscava poupar vidas americanas e mandando um contingente suficiente para a Venezuela, para que haja ali pelo menos um pouco de controle. A gente está falando de um número que seria talvez mínimo de 150, 200 mil soldados. Então realmente seria bastante complicado. Georian, que é claríssimo para todos nós que Donald Trump não está nem um pouco preocupado com a ditadura na Venezuela, tanto que ele manteve agora a vice como presidente na Venezuela. Você citou há pouco a Maria Corina Machado e Donald Trump falou sobre a Maria Corina Machado e disse que ela não teria a menor chance de comandar o país porque ela não tem apoio de grande parte da população. Você entende também dessa forma que ela não teria o menor potencial para comandar a Venezuela nesse momento? Tem algumas coisas aí que são bastante importantes. Ela não teria o apoio, talvez, da cúpula do governo, das Forças Armadas, ou seja, de um grupo de pessoas específicos, que é um grupo necessário para que haja algum tipo de transição sem que haja o caos. Agora, por parte da população, acredito que não, é algo completamente diferente. Lembrando que quando aconteceram as prévias em 2024, ela venceu com 90% dos votos para ser a candidata da oposição, e a oposição, de acordo com as atas que foram divulgadas, também de fato venceu as eleições, mas foram eleições fraudadas pelo regime do Maduro. Então, da população teria apoio, só não teria apoio de certas pessoas que seriam essenciais para uma transição que não gerasse um caos generalizado. A Maria Corina Machado, ela talvez o grande erro, para a gente poder até analisar dessa maneira, tenha sido se alinhar muito aquilo que o Donald Trump tem defendido, inclusive em relação àquelas ações militares na região, e isso fez com que ela fosse mal vista e com que qualquer tipo de possibilidade se fechasse para ela dialogar com esses grupos que também são importantes para a transição. Então, talvez ali, até para usar aquela expressão, o purismo dela tenha sido tão grande que isso fez com que a sua entrada nessa possível transição se tornasse inviável. Eu já virei para cá para isso, para chamar o Felipe para participar da conversa com a gente. Por favor, Felipe, participa da conversa com a gente. Boa tarde, Juliana. É sempre um prazer conversar com você sobre esses assuntos internacionais. Eu queria que você falasse para mim e para os nossos telespectadores sobre o seguinte assunto, né? A Constituição da Venezuela,
ela prevê um prazo, né, quando o presidente não está mais em exercício, né, quando o presidente não está mais no cargo, de 90 dias para convocar novas eleições. Você vê espaço na Venezuela para Delcy Rodrigues convocar novas eleições depois desse prazo? E outra pergunta seria no seguinte sentido, né? O caos institucional, como está a Venezuela nesse momento, é um caldo bom para a oposição, né? Você vê que a oposição vai se articular de forma mais rápida e mais eficiente, ou simplesmente mais visível nesse momento? Ou você acha que o momento atual, os Estados Unidos já está 100% alinhado com a Delcy Rodrigues e a tendência é manter o regime chavista por mais tempo? Felipe, boa tarde, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Acho difícil, primeiro porque a própria oposição já foi escanteada publicamente, foi humilhada publicamente pelo Donald Trump no sábado, quando ele disse que ela não teria o apoio interno. Segundo ponto, aumenta a repressão justamente para poder enfraquecer essa oposição no momento em que ela poderia se reorganizar. Tanto é que o policiamento por meio daqueles coletivos, daquelas milícias na rua aumentou. E mesmo se fosse o caso, tecnicamente falando, a Delcy Rodrigues ela pode ficar por 90 dias, depois por mais 90 dias, mas o regime, ele que controla todos os braços, todas as instituições, o legislativo, o judiciário, ele vai encontrar uma maneira de contornar isso, seja permitindo um estado de emergência permanente que impeça a realização de novas eleições. E o próprio Donald Trump ele falou que ele não enxerga a possibilidade de eleições no curto prazo. Então não acredito que seja um momento para isso agora. E tem outro fator, mesmo que se as eleições fossem realizadas de maneira limpa, de maneira justa, num futuro breve, né, num futuro próximo, aquelas propostas que a Maria Corina Machado tenta vender, tanto para a população quanto também para o público internacional, para ela angariar esse tipo de apoio, são propostas que, sem uma transição pós-ditadura, que seja aí levemente ali, que o mínimo seja feito para tirar todo esse emparelhamento, essa estrutura corrompida do Estado, essas propostas dela não funcionariam. Por quê? Porque ela fala, por exemplo, em atrair investimento estrangeiro para a indústria do petróleo do país. Só que qual indústria séria, qual empresa séria vai colocar dinheiro num país sem o mínimo de estrutura jurídica confiável? Isso não existe hoje na Venezuela. Então, o que precisa ser feito, e eu não acho que seja o objetivo do Trump, para mim, pelo menos, é colocar as empresas americanas lá para lucrar. Ele não quer levar a democracia para a Venezuela. A pessoa que instiga um golpe no próprio país, como ele fez no Capitólio lá atrás, vai falar de levar democracia, de fazer cruzada democrática para outros lugares? A pessoa que está ameaçando invadir a Groenlândia, um país um território da Dinamarca que faz parte da OTAN? Então não, o Trump ele não quer isso. Enquanto as empresas americanas estiverem lucrando, para ele eu acredito que ele vai fazer vista grossa, até mesmo porque ele já tem a cabeça do Maduro nos Estados Unidos para exibir como um grande troféu de que ele está alcançando resultados, teoricamente, né? Pelo menos é isso que ele vai vender em relação à imigração, ao narcotráfico. Então, ele está segurando a cabeça do demônio agora. Então, ele vai continuar trabalhando com a Delcy Rodrigues, que é quem vai oferecer o mínimo, talvez, aí, para ir no longo prazo, haver o mínimo de estabilidade, para aí sim algo rumo a, enfim, outra coisa que a gente não sabe o que é ainda. Orian e o chanceler Mauro Vieira e Irã falaram, né? Teve ali uma ligação, um telefonema, para falar de cooperação após ataque de Trump na Venezuela. Da onde surgiu isso nesse momento específico? Pois é, o Irã é um dos poucos países que mantém relações extremamente próximas com a Venezuela, assim como outras ditaduras também, é o caso da Rússia, por exemplo. E, Neila, o que falar disso? Assim, é aquela hipocrisia, né? Porque o Brasil, ele enche a boca para falar do respeito aos direitos humanos, as regras, a Carta da ONU, o direito internacional, mas sempre quando tem a oportunidade, isso acontece.
acontece. E eu vejo que em relação à própria Venezuela, até o governo brasileiro ele tem adotado uma postura um pouco mais cautelosa, porque entende que em um ano de eleição a figura do madurismo, do chavismo, isso acaba sendo tóxico. Então, o presidente Lula prefere falar apenas no respeito à Carta da ONU, mas a afinidade ideológica a regimes autoritários fora do Brasil, algo influenciado ali principalmente pela visão do conselheiro Celso Amorim, que recentemente também recebeu uma medalha do governo russo pelos seus serviços prestados, né? Ela faz com que o Brasil acabe se posicionando dessa maneira, que é uma maneira ali em que existem dois padrões diferentes, existem padrões duplos. Como que pede respeito ao direito internacional, como que fala de defesa da democracia com o Irã, que inclusive é um país onde agora está tendo repressão novamente por conta dos protestos. São novas manifestações como não se vê desde a morte da Mahsa Amini, aquela menina, alguns anos atrás, quando ela estava presa pela polícia da moralidade islâmica porque não usou o véu, o hijab, da maneira como deveria ser usado. Então os protestos estão aumentando lá, a repressão está aumentando e o Brasil vem agora falar de cooperar justamente com esse regime. Não dá para entender. A palavra de ordem é hipocrisia, né? Deixa o Urian aqui comigo, gente. Deixa o Urian aqui comigo para a gente encerrar a nossa conversa. Bom, é só isso. Eu queria encerrar a nossa conversa com o Urian, porque a gente estava falando aqui de hipocrisia, aí dessa conversa do chanceler Mauro Vieira com o Irã, uma hipocrisia total diante da reunião do Conselho de Segurança da ONU de ontem, e a gente segue acompanhando tudo isso, porque, como eu disse ontem, esse assunto ainda vai dar pano para manga, porque isso envolve muitos países, inclusive China e Estados Unidos. Eu queria te agradecer mais uma vez, Urian, pela análise perfeita aqui para a gente e para quem está nos assistindo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, prazer é meu. Eu já achei que eu tinha sido censurado pelo Metrópolis, porque eu fui... Brincadeira, até a próxima. E eu já te busquei, eu falei, traz o Urian para mim. É isso aí. Defensora da liberdade. Obrigado, Neila. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.